Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma vez, o Senhor está nos proporcionando a oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos. E dentre estes, para nós, nesta reunião singular, reservamos a análise da parábola dos servos bons e maus. É importante que nós ressaltemos que quando Jesus fala conosco, é Deus que está nos instruindo. Ele disse que ele trazia para nós aquilo que ele aprendera com o Pai. Então, estes ensinamentos, o amado Mestre Jesus sacrificou-se ao renunciar por algum tempo, estar nas esferas resplandecentes, para descer a este mundo e ensinar-nos o caminho da nossa redenção espiritual. Nós somos muito amados por Jesus, infinitamente amados. Quando alguém sentir-se desolado, aflito e pensar que de alguma forma não é compreendido, que está sofrendo na sua solitude, pense, reflita, Jesus te ama infinitamente, um amor incondicional. Ele nos conhece, Ele conhece a nossa história, Ele sabe o que nós desejamos, Ele sabe dos nossos projetos, Ele sabe aquilo que nós pensamos, verbalizamos e fazemos. Nada passa sem que Ele perceba. E se nestes momentos tivermos uma crise consciencial, onde nós nos repreendemos, onde nós nos reprovamos e até nos culpamos, ou entramos numa faixa negativa do remorso, é importante que também lembremos que para o nosso Senhor não importa o que fomos até aquele momento, mas sim o que seremos doravante, a partir do instante em que temos esta tomada de consciência, para que possamos trilhar no caminho da nossa redenção com passos seguros, esforçando-nos para vivenciarmos os seus ensinamentos. Esta parábola está registrada por dois evangelistas, Mateus e Lucas. Vamos ler o que disse o Divino Mestre. Quem é, pois, o administrador fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Olha que maravilha! O Senhor confia ao administrador a direção de sua casa, para que ele possa distribuir o alimento para os servos. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. O Senhor confia em nós. Nós temos a confiança do Divino Mestre Jesus. Quando se fala em confiança, estamos nos referindo à fé. Nós temos fé no Senhor, mas Ele também tem fé em nós. Porque nós temos os talentos,
nós temos os recursos, os instrumentos de que necessitamos, a fim de que possamos joelhar, trabalhar, laborar nesta obra extraordinária que também conhecemos pela vinha do Senhor. E cada um aqui tem a sua função, tem o seu papel a cumprir neste contexto em que estamos inseridos, e cada um fazendo a sua parte, cumprindo com o seu dever, está cooperando com o Senhor para que um dia nós tenhamos a glória do seu reino em nosso mundo, que começa em nossos corações. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera. Então aquele administrador, a quem o Senhor confiou a responsabilidade de ser o despenseiro da casa, ele, percebendo que o Senhor estava tardando em retornar à casa, o que ele fez? Olha só, começou a espancar aqueles a quem ele deveria servir o alimento, a quem ele deveria cumprir com as suas obrigações e atender às suas necessidades. No entanto, ele começou a extravasar os seus impulsos inferiores, vivendo na animalidade, permitindo-se a predominância das suas más tendências. Ele começou a remunerar a sua inferioridade, as suas sombras da sua personalidade, dos seus egos, através dessas ações infelizes. Vejamos, começou a espancar os mais necessitados, humilhá-los, ultrajá-los, vilipendiá-los, a comer, a beber, a embriagar-se, totalmente irresponsável, vivendo na horizontalidade. E quando estamos na horizontalidade, nós estamos nos entregando ao que há de mais vil, ao que há em nós que deve ser superado, por conta que ninguém deve, por mais que fique postergando, protelando a conquista destes valores espirituais, sem sofrer as consequências próprias da preguiça, da procrastinação. Depois eu faço. Quando der eu farei. Calma, preguiçoso, preguiçosa, porque você pode ser vítima da sua indolência, você pode ser vítima da sua inércia. Quando isso pode acontecer, as pedras rolam. Quando o vento, a tempestade, quando os movimentos telúricos as removem do lugar em que estão, e que nós podemos usar nesta imagem da natureza as vicissitudes da vida, as dificuldades, os desafios, as lutas, as provas, as expiações. E continua o Divino Mestre Jesus. E numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e porá a sua parte com os infiéis. Então, para que nós não percamos o raciocínio, vejamos. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera. Então, ele está lá se regalando, se jogando de corpo e alma a sua animalidade. Mas o Senhor chega numa hora, no dia em que ele não espera, e o coloca à parte com os infiéis. E os infiéis aqui são aqueles que estão ainda com as suas consciências obnubiladas, obscurecidas pela ignorância.
O maior inimigo de nós seres humanos é a ignorância. Quem está na ignorância está nas sombras, nas trevas. E aqui, este que assim agiu, ele vai sofrer as consequências. Permitam-me um adendo, abrindo um parênteses. Deus não castiga, Deus corrige. Lá em o livro de Jó está escrito: bem-aventurado é o homem a quem Deus tudo corrige. Fecha-se parênteses. É aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e que fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. O amado Mestre Jesus utilizava-se de imagens daquilo que o povo conhecia para poder expressar-se. As suas parábolas são inerentes à arquitetura divina para o nosso pensamento, buscando elevar-nos à condição espiritual a qual estamos destinados. Portanto, esses açoites, esses castigos, são as expiações. Recordando o que disse o Espírito de Emmanuel a respeito da diferença de provações e expiações. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Todos nós passamos por provações, que são as lutas, os desafios, as dificuldades. E as expiações são os efeitos, são as consequências daquilo que nós perpetramos, que realizamos e que fizemos e que infringiram as leis divinas. O Pai não está nos punindo, mas através das consequências nós aprendemos. E aprendendo, vamos nos aprimorando. E nos aprimorando, vamos ficando de posse daquilo que é realmente o tesouro, em que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói. E esse tesouro são os dons divinos que todos nós somos portadores. E quando formos espíritos mais evoluídos, espíritos emancipados, estaremos sempre de posse desses bens que o Senhor nos deu para toda a eternidade. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido. E a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Vejamos que aqueles que não sabiam o que os outros que foram instruídos conheciam, aqueles que faziam coisas que não sabiam porquê, conforme disse o Senhor aqui, aquele, porém, que não a soube e fez coisas que não mereciam castigos, será punido com poucos açoites. Aqui a justiça divina, ela tem uma medida para cada um de nós. Todavia, que medida que falo? A que medida me refiro? Eu me refiro à medida que, quanto mais temos a nossa consciência iluminada pelos conhecimentos superiores, mais responsáveis nós somos diante das nossas ações. Aquele, por exemplo, que não sabe o peso da palavra, quando ele profere uma sentença condenatória para o semelhante, ou que fala mal da vida dos outros, mal sabe ele que, da mesma forma que ele estiver medindo os outros, conforme disse Jesus, ele será medido. Mas vai ser medido por quem? Pela sua própria consciência. Ficou claro, meus irmãos? Ficou claro, minhas irmãs? Então a justiça de Deus não erra. A cada um segundo as suas obras.
Agora, o que foi que nós recebemos do Senhor? Primeiro, um patrimônio comum a todos, que o Divino Mestre Jesus chama de talismã divino, o tempo. Todos nós temos o tempo de que necessitamos para que trabalhemos pela nossa felicidade espiritual. O que mais? Os nossos talentos individuais. Uns têm a capacidade de entenderem pensamentos complexos, como os filósofos. Outros pensamentos da justiça, como os juristas, os operadores do direito. Outros tantos têm um pensamento lógico, matemático muito avançado. E tem aqueles que ainda que não têm uma formação acadêmica superior ou que sejam alfabetizados, eles sabem fazer a leitura de mundo pela própria realidade. Conhecem a natureza humana pelas suas experiências, porque nós também aprendemos na convivência com os nossos pares. E quem é que está na frente na evolução? Aquele que aprendeu a amar. Deus fala conosco. Quer ver? Alguém duvida que Deus fala conosco? Sempre recordo-me de um exemplo que Madre Teresa, certa feita, numa entrevista, o repórter perguntou-lhe: Madre, quando a senhora ora a Deus, o que a senhora diz a Ele? Ela disse: nada, só ouço. Nada, só ouço. E o repórter perguntou a ela novamente: e o que ele diz a senhora? Nada, ele só ouve. Ela ouve Deus no silêncio do seu coração. Então Deus fala conosco no silêncio de nossa alma. E às vezes nós precisamos fazer esse silêncio interior, voltarmos para nós mesmos e ouvirmos o que o Senhor está nos dizendo. Por exemplo, hoje Ele disse-nos: vá ao Centro Espírita Servos de Jesus e Maria. Vá estudar um pouco os ensinamentos do Senhor, porque nós aqui todos somos aprendizes. Jesus é o único mestre de todos nós. O que mais? Jesus está falando conosco no olhar daquele irmão, no olhar daquela irmã que no silêncio está pedindo que seja aceito como é, que no silêncio está esperando de nós um pensamento de benevolência, uma palavra gentil, um amparo, uma proteção. A criança desvalida, a família faminta, o pai desempregado, aquele que se encontra desesperado, esteja ele vivendo na abastança ou aquele outro que vive à margem da sociedade. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Não temos recursos materiais, mas podemos orar, podemos fazer as nossas preces, podemos pedir ao Senhor que abençoe este irmão, que abençoe esta irmã. Temos notícias de alguém que está em sofrimento, roguemos ao Senhor por ele, por ela, porque é uma forma de nós cumprirmos com a caridade, que segundo Jesus é a nossa bandeira. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, a legenda, mensagem essa, escrita pelo apóstolo Paulo: fora da caridade não há salvação. E a caridade, no sentido lato, no sentido mais amplo do termo, nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, conforme asseverou Allan Kardec, reproduzindo o que as entidades benfeitoras da humanidade lhe responderam quando ele perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E nós podemos fazer isso. Ninguém é tão pobre que não possa ser benevolente com o outro, no olhar,
no pensar, no sentir, no agir, no verbalizar. Ninguém é tão pobre que não possa ser indulgente, que a compreensão do outro, usar de empatia. Se o outro errou, eu também posso errar. Eu não estou isento de pecar. Pecar é errar o alvo, ou seja, equivocar-me, agir de tal forma que eu esteja infringindo as leis divinas que são perfeitas e sábias. E não podemos nos esquecer que esta lei sábia e imutável, ela tem o seu nascedouro no amor infinito de Deus por todos nós, e está escrita em nós, em nossas consciências, conforme elencou Allan Kardec na questão 621 em O Livro dos Espíritos. Muito, olha só, muito será cobrado daquele que muito recebeu. Todos nós recebemos. Todos somos administradores na casa do Senhor e todos somos servos na casa do Senhor. Somos administradores e servos ao mesmo tempo. Portanto, chegará um dia em que nós prestaremos conta da nossa administração. O que você está fazendo do seu tempo? O que você está fazendo do seu dinheiro? O que você está fazendo dos seus bens materiais? O que você está fazendo dos seus talentos? O que você está fazendo do seu corpo? O que você está fazendo da sua família? O que você está fazendo do seu título acadêmico? O que você está fazendo da sua profissão? O que você está fazendo no setor produtivo que se encontra na sociedade que vive? O que você está fazendo na casa espírita, na igreja, em qualquer parte, na rua, enfim, o que você está fazendo enquanto administrador ou servo fiel do Senhor? Ou você prefere ser aquele que, desprovido de amor, entrega-se inerme à sua condição de inferioridade para depois sofrer os açoites que são as consequências da sua negligência, da falta do cumprimento do seu dever? E assim, meus irmãos, minhas irmãs, reflitamos. Somos administradores e servos na casa do Senhor. Portanto, façamos o melhor de nós, a fim de que no porvir nós tenhamos, diante do tribunal da nossa consciência, a absolvição, para que possamos seguir os nossos caminhos felizes e plenos na graça de Deus com as bênçãos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, ampare e nos ilumine, e que um dia nós possamos refletir com o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Gratidão a todos, que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe agora e sempre.